Pronto, pessoal, voltamos agora, dando continuidade à nossa aula, para falar um pouquinho sobre a origem da igreja. Também é uma parte da aula que eu preciso que os irmãos tenham bastante atenção, perfeito? Eu estou falando de uma instituição que é, ao mesmo tempo, humana, mas que tem a sua origem nos céus. A igreja é uma instituição divina e espiritual na sua origem. Por quê? Porque ela é planejada, ela é pensada, ela é elaborada antes mesmo do que a terra, antes mesmo do que nós lemos e vemos no livro do Gênesis, capítulo 1, que é o livro da criação. A igreja, ela é, na eternidade, pensada pelo Senhor, pelo nosso Deus, Criador de todas as coisas. É a questão da pré-existência. Mas assim, não confunda. Igreja é o conjunto. Porque há pessoas que vão pensar que o indivíduo que compõe a igreja já havia sido projetado por Deus para fazer parte da igreja. É aí que é aquela linha de interpretação que acredita que há pessoas que foram predestinadas para fazer parte da igreja. Não confundam. O que foi predestinada foi a igreja. A igreja, quando eu falo, assembleia, reunião, grupo de pessoas chamada para fora. Perfeito? Como é que está aí escrito? Está lá escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Cordeiro, Cristo, fundamento da igreja, Cristo, aquele que fala sobre a igreja, aquele que propõe a igreja, como já lemos em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, a igreja, ela é pensada, ela é arquitetada antes da fundação do mundo. Essa igreja que eu estou falando aqui, que é originada do céu, gente, é os salvos de todo tempo e época. Não é a denominação que eu faço parte ou que outras pessoas fazem parte. E essa questão são nomes dados, criados aqui na Terra. Uma coisa é o organismo é divino, o organismo, o corpo. A instituição é humana. Tanto um como o outro são abençoados pelo Deus, Criador dos céus e da terra, né? É isso que o texto está dizendo aqui pra gente, que ela vai ficar oculta por um tempo, mas depois vai ser revelado na plenitude dos tempos. É o que lemos ali em Mateus, capítulo 16, versículo 18. É ali que Jesus revela a igreja que já havia sido anunciada muito antes. Então vamos entender aqui quando é que é fundamentada. Mateus, capítulo 16, 18. Quando é que a igreja é inaugurada? Atos, capítulo 2, inauguração da igreja. E quando é que a igreja é propagada, é expandida? Também no livro de Atos, nós temos a expansão da igreja, do evangelho, que são anunciados pelas pessoas que estão ali fazendo parte do dia do Pentecoste. E isso aqui que eu acabei de falar é a origem da igreja. Agora eu quero falar sobre as razões de ser da igreja, que é uma parte bem prática, não há muita dificuldade em entender. Por que a igreja existe? Por que a igreja está aqui? Primeira coisa, ser morada de Deus. Gente, habitação é diferente de morada, né? Essa morada que está falando aqui é como diz o texto, né? No tabernáculo, Deus também fazia a sua morada, como também na tenda onde está Moisés e Arão ali no livro de
de Levítico também fala sobre essa tenda, como também no templo de Salomão havia as manifestações de Deus. Então, primeira razão de ser da igreja é ser o lugar onde há a manifestação de Deus, ou seja, a morada do Senhor. Logo após aí, você tem lugar de cultuar. A igreja é o lugar de cultuar, certo? Temos diversos locais com finalidades totalmente diferentes. Quando eu quero jogar bola, eu vou no campo. Quando eu quero ir à academia, quando eu quero ir no supermercado. Então, há lugares destinados para determinadas atividades. Então, novamente falando, já aproveitando a questão da pandemia, está nos fazendo pensar acerca disso. Qual lugar de culto? É a minha casa ou a igreja? Gente, todos os dois têm sua importância. Agora, se não fosse necessário ter o templo para cultuar, gente, não existiria nem tabernáculo, nem templo no Antigo Testamento, nem sinagoga nos tempos de Jesus. Então, sempre houve um espaço onde o povo de Deus se reunia para poder cultuar, para poder falar com Deus, sentir a presença de Deus, ter o aprendizado, e a orientação em dias. Também é o lugar de honrar a Deus. A igreja é o lugar de honrar a Deus. É aonde eu tributo a Ele honra, tributo a Ele glórias, louvores. Interessante quando temos agora no final do ano, o dia de finados, as pessoas costumam ir se deslocar a um cemitério e levar velas, levarem flores. Quem conserva esse hábito? Nada contra. Só que é um hábito, não é isso? De honrar, de trazer à memória os feitos de alguém. Perfeito? Quanto mais famosa a pessoa é, mais visitado é o sepulcro. Imagine aqui a honra que se deve dar a Deus. Não pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Já sabemos essa lição, que é bem prática para os nossos dias. Também a igreja é o lugar de interceder pelos homens, não é isso? É onde eu faço as minhas orações mais fervorosas, é onde eu faço minhas orações mais prolongadas, é onde muitas vezes eu mais me derramo, mais me quebranto, mais eu sinto-me mais próximo de Deus e Deus próximo de mim. Claro que eu estou falando com vocês aqui, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando. É diferente quando eu oro em casa, diferente quando eu oro na igreja. Há todo um mecanismo, há toda uma atmosfera. Muitas vezes eu estou até desanimado para orar, mas eu estou orando e tem alguém perto de mim que está até mais animado do que eu orando. Ele começa a falar em línguas, ele começa a invocar o nome do Senhor. Automaticamente, nós somos pentecostais e acreditamos que somos brasas, que somos tições e que um ajuda o outro, colabora com o outro. A igreja também é o lugar de cuidar dos negócios de Deus na terra. Perfeito? Não que a igreja seja empresa, não é empresa. É o lugar onde você cuida dos assuntos do Senhor. Eu vou te lembrar o episódio de Cristo, que sumiu durante 3 dias, enquanto a sua infância, e Maria e José estão procurando ele. E quando encontram ele no templo. E Jesus responde dessa maneira para os seus pais: não sabeis que eu estou cuidando dos negócios do meu Pai? Ou seja, é dos interesses de Deus na terra, certo? A obra é de Deus. Eu sei que eu colaboro com a obra, participo da obra, mas essa obra tem um dono. Nós falamos isso diversas vezes. Essa obra tem um dono e esse dono é o Senhor, nosso Deus. A igreja também é o lugar de edificação. Edificação. Eu estou pontuando aqui com os irmãos a razão de ser da igreja. Então, a igreja, para existir, ela precisa ser um lugar onde vidas são edificadas, fundamentadas, estruturadas. É onde eu tenho um ensino, eu aprendo o que é salvação,
eu aprendo o que é pecado, eu aprendo o que é dízimos e oferta, eu aprendo o que é santidade. Ensino sistemático. Nós vamos ao colégio secular, praticamente 13, 14 anos da minha vida ou da sua vida. Depois vamos para uma faculdade. Ou seja, eu vou para lá aprender nesses lugares seculares. A mesma coisa é na igreja, gente. Então eu tenho um culto de ensino, eu tenho um culto de escola dominical, é onde eu aprendo tanto o ensino como também a disciplina, que é o comportamento, como é que eu vou poder andar, já que eu sou um povo especial, zeloso de boas obras, preciso ter um comportamento. Os irmãos já sabem disso, porque uma coisa é um cristão, outra coisa é uma pessoa mundana, uma coisa é uma pessoa profana e outra coisa é outra pessoa santa. Ou seja, eu preciso ter uma linha divisória. Isso é comportamento, isso é disciplina. A igreja também é o lugar da assistência. Assistência é onde eu sou assistido nas minhas necessidades físicas, espirituais, emocionais. É o que nós temos naquele aspecto da igreja, fazer a filantropia, ajudar o órfão, ajudar a viúva. Eu sei que não é o papel principal da igreja, mas também faz parte. Tiago vai dizer isso para a gente. Se a minha fé não tiver obras, a minha fé é morta. E finalizando essa parte, a igreja é o lugar, né? A coluna, a firmeza da verdade. Perfeito? A igreja é onde eu aprendo, de fato, o que é verdade. Vivemos em um mundo de muitas mentiras, de muitas versões, de muitas opiniões, de muitos pensamentos. E a igreja é onde eu aprendo que caminho seguir, que direção eu vou ter na minha vida. Então, a igreja é onde eu vou aprender também como administrar o dom que eu recebi, a habilidade que Deus me confiou.